Graça e paz. Bem, vamos ler o Salmo de número 37, versículo 37, que vai nos dizer o seguinte: observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Bem, quando nós olhamos para a palavra íntegro e reto, nós nos remetemos a uma pessoa que teve a história contada aqui na Bíblia, e o nome dele é Jó. Jó tinha quatro vertentes positivas, que são a integridade, a retidão, o temor a Deus e desviar do mal. Jó teve a história dele contada, narrada na Bíblia, e quando os filhos de Deus foram chamados para uma reunião, e dentre eles veio Satanás. Deus, ele deu um testemunho, se levantou e deu um testemunho favorável a Jó. Falou com Satanás: olha, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal? Então Satanás retrucou dizendo: bem, ele tem essas 4 características aí porque ele é rodeado de bens. Veja o que cerca ele: bens, riquezas, porque a Bíblia vai nos relatar no livro de Jó que Jó era o homem mais rico daquela parte. Ou seja, se naquele tempo nós, como brasileiros, nós temos a nossa nação, tem 200 anos de existência, uma nação nova, descoberta, nós fomos descobertos, nós somos novos em relação à descoberta, a descobrimento, Imagine, nós podemos dizer que Jó era o homem mais rico do mundo. Então, depois do Senhor ter dado essa permissão, de ter narrado esses pontos favoráveis e Satanás ter retrucado dizendo, Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, mas não lhe tirasse a vida. Mas mesmo assim a história vai nos relatar que Jó não ousou levantar a voz e maldizer o nome do Senhor. Mesmo que houveram situações, ou seja, a mulher de Jó levantou dizendo para que ele amaldiçoasse esse Deus, e morresse, e Jó retrucou dizendo: como podemos maldizer, aquele que nos faz tão bem? Mas esse não é o ponto-chave em questão. O ponto-chave em questão é que depois da segunda prova que Jó passou, e que acabou caindo nessa parte em que a esposa de Jó falou com ele para amaldiçoar o Deus, o nosso Deus, e morrer, o Jó ele continuou firme, mesmo passando pelas provações, mesmo passando pelas lutas. E a história de Jó, ela nos dará inúmeras razões para não amaldiçoar, para sempre temer, para ser sempre íntegro e reto, ser sempre uma pessoa que se desvia do mal. O Salmo 37, no outro versículo que aqui está, ele contempla aquela pessoa que se desvia do mal, a pessoa que é temente, a pessoa que é íntegro e reto. Mas, de primeiro modo, vale a pena só salientar que a pessoa que é íntegra e reto, o futuro dele será de paz. E foi isso que no fechamento do livro de Jó aconteceu. Deus restituiu os bens de Jó em dobro, e restituiu os filhos. Mas você pode perguntar: Júnior, por que você quer frisar tanto com relação aos filhos? Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e o Senhor os restituiu depois da provação. Porque o versículo de Salmo 37, versículo 37, vai nos dizer o seguinte: observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Em outra versão, em outras versões, em uma delas, uma outra Bíblia que eu tenho, vai falar que porque a posteridade, ou seja, os seus filhos, ou seja, depois de Jó,
o que o Senhor restituiu para ele, que eram aqueles filhos, os filhos que tinham morrido na primeira permissão, numa das primeiras permissões que o Senhor deu após perder todos os bens, né? Foi a posteridade de Jó, ou seja, foram os filhos de Jó. Eu me lembro, depois de meditar no livro de Jó, que Jó ele se levantava de madrugada e o ato que ele praticava é de oferecer sacrifício ao Senhor em favor dos seus filhos. Porque Jó tinha na cabeça o seguinte: vem cá, os meus filhos, cada um deles festejavam, né? Festejavam na época certa, e o temor de Jó é que naquele momento das festanças, ou em qualquer momento que seja, os filhos de Jó poderiam não estar atentos e não ter os seus corações voltados ao Senhor. E por um instante ter pecado, ter transgredido contra o Senhor. Então isso fazia com que Jó se levantasse de madrugada e fosse oferecer sacrifício em prol de cada um dos teus filhos, né? Contemplando a remissão dos pecados. E vale uma dica para nós pais, nós que temos uma família, nós que constituímos uma família, nós devemos ser zelosos em favor dos nossos filhos, ou seja, ensinar o menino no caminho que deve andar, né? Todos os dias praticar, né, o culto do lar ou o devocional, desde a criança, da menor, ou seja, da idade que você entenda que ela tem um raciocínio, e comece, né, a praticar o culto, o devocional em favor, para que as nossas crianças cresçam entendendo quem é Deus, quem é Jesus Cristo, né? Então, continuando a linha de raciocínio aqui, né, lá em Jó 42, nós vamos ver os desfechos dessa história. Depois de Deus ter permitido por duas vezes, a primeira fase, a perda de bens de Jó, depois a perda dos filhos, e depois que Satanás pela segunda vez se apresentou na presença, né, do Todo-Poderoso, né, Deus permitiu que tocasse da pele de Jó. Houve um momento em que Jó se coçou com um caco de telhas, certo? Mas o que vem a calhar neste momento é que a integridade e a retidão, ela vai nos abrir portas. Atentem-se, pais. A integridade e a retidão, ela vai nos permitir perpetuar a nossa espécie. Porque o versículo 37 de Salmo 37, vai nos dizer: observe aquele que é íntegro e reto, porque a posteridade dele será de paz. Ou seja, Deus dará a permissão da sua posteridade ser constituída de geração em geração. E no desfecho de Jó 42, nós vamos ver que aqueles que se diziam amigos de Jó, o Senhor Deus falou com eles para ir até Jó, para que Jó os abençoasse. E nesse momento, era para os amigos de Jó levar sacrifícios, para que Jó consumasse esse sacrifício e os abençoasse. E no momento da bênção, que Jó os abençoou, subsequentemente o Senhor Deus abençoou Jó com o dobro dos bens que ele tinha. Preste atenção, o dobro dos bens que ele tinha, e restituiu os filhos, né? Então vale a pena observar aquele que é íntegro e reto, porque a posteridade dele será de paz. Então você que é contemplado, ou seja, cumpre essas primeiras duas primícias, ou seja, ou melhor, esses dois princípios, ou seja, a integridade e a retidão, mesmo que você venha perder, entenda e continue tendo fé que o Senhor restituirá e fará a sua palavra se cumprir mais uma vez, ou seja, porque a posteridade dele será de paz.
Eu quero que o Senhor te abençoe e te guarde, e que não somente esse dia, mas por todos os dias, né, que a presença do Deus poderoso não se aparte de você, não se aparte da sua casa, da sua família. E não se esqueça, mostre quem é o Senhor Deus para a sua família, para os seus filhos. Ensine o caminho, o menino no caminho que deve andar. E quando ele atingir a maioridade, em qualquer estágio que ele esteja passando, ele sempre vai lembrar do que você, pai, do que você, mãe, ensinou para ele nos primeiros anos de vida. Que Deus vos abençoe. Você que gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.